Essa igreja não é igreja, esse cristão não é cristão. A pregação não é pregação. Sem Jesus, como é que fica? Né? E aí nisso, tinha até, eu não sei quem escrevia isso, mas lembra que tinha uma pessoa que vivia escrevendo que só Jesus expulsa o demônio das pessoas? Caxias. Não, só Caxias não, você passava na Avenida Brasil, o mundo todo tinha esse negócio, e eu nunca vi a pessoa que escrevia. Aí nesse caso, então, por exemplo, eu sei quem é. Sabe quem é? Não conta não, porque a gente está gravando, pode dar problema. Aí nesse caso, em relação a isso, gente, aí em relação a isso, sua missão hoje é só pegar ela para mim por causa da concorrência. E aí, Jesus Cristo é Deus, né? E é interessante a gente observar, né, que evangelizar é tornar conhecida a divindade de Jesus Cristo. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Jesus Cristo, o Jesus Deus, é amplamente percebido ao longo da Bíblia Sagrada, né? Então é interessante a gente observar a ideia de que assim, Jesus é Deus, Deus é Jesus. Saber quem é Deus é um pouco mais complicado para a gente, porque Deus, como totalmente outro, tudo que a gente pensar dele, ele é mais, porque ele não cabe na nossa cabeça, senão não seria Deus, né? Então, até mesmo quando a gente estuda a teologia, a gente estuda a partir das pistas que a Bíblia dá sobre Deus, e mesmo assim, é aquilo que chamam de linguagem antropomórfica, né? A gente atribui características humanas a Deus, né? Ou a questão da antropopatia, a gente atribui sentimentos humanos a Deus, como se Deus tivesse alegria e tristeza igual a gente. Então, ou seja, Deus está muito além da nossa capacidade. Mas quando a gente olha Jesus como a imagem visível do Deus invisível, a gente já tem mais ou menos uma ideia concreta do que Deus requer de nós. Lembra da mulher que foi flagrada em adultério? Isso é um negócio interessante. Foi flagrada em adultério, mas não aparece um homem, só a mulher. Não aparece. Se foi flagrante, foi pega a mulher com o homem, né? Foi flagrante. Mas aí nesse... olha aí. Ih, rapaz, olha o discurso feminista aí. Aí nesse caso, em relação a isso, né? Aí, por exemplo, diante desse caso, a gente verifica que Jesus não foi contra a punição contra o pecado. Ele só falou o seguinte: quem aqui tem condições? Só isso. Quando os herodianos chegam para ele e falam: olha, aqui é certo dar tributo a César, olha aí, né? É justo isso? Olha, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. A gente sabe que o que essas pessoas queriam era uma pegadinha. Se apedreja a mulher, que discurso de amor é esse? Se não apedreja, ele é contra a lei de Moisés. No caso do tributo, a mesma coisa. Se ele fala dá, então ele está a favor dos nossos opressores. Se ele fala não dá, então ele é um subversivo. E aí Jesus, né, ele chega e acaba mostrando o coração de Deus. Você é um cidadão dos céus, mas você é um cidadão brasileiro. Você tem uma responsabilidade. E aí, qual é o problema de muitos crentes? Né? Eu lembro que eu estava discutindo com uma irmã sobre a questão de Romanos 13. Mas para mim, esse pessoal que está aí não é autoridade constituída por Deus. Aí eu falei para ela: Calígula era, Nero era. Se você olhar para os imperadores, e Paulo fala para respeitar esse pessoal, dizendo que eles eram o que a gente chamaria hoje de diáconos, né, de acordo com o grego, servos. Talvez eles não saibam, como Ciro não sabia, como Nabucodonosor não sabia. E assim, eu quando eu falo isso, eu não me refiro a uma defesa ao presidente Bolsonaro. Eu falei isso em relação ao presidente Dilma. Só não chamava de presidenta porque eu nunca chamei nenhuma menina de estudanta. Mas agora, diante dessa situação, eu entendo o seguinte: precisamos respeitar as autoridades, sim. Se elas merecem ou não, isso é problema delas. Honra teu pai e tua mãe. Se ele é cachaceiro, se ela é prostituta, não te interessa. Honra teu pai e tua mãe. Marido, ame sua esposa. E não é aquele amor do baby doll vermelho, é o amor decisão, é o amor sacrifício. Não interessa se ela, por exemplo, compra perfume com o Felipe ou se ela está sem tomar banho há 3 dias. Ame sua esposa. Mulher, respeite o seu marido, para não falar sobre isso porque dá confusão isso aí. Mas respeite o seu marido. Não interessa
interessa se ele é um marido legal ou se ele é um cara de pau. Porque o trato nunca foi entre você e os outros, sempre foi entre você e Deus. Até porque se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ou seja, não é para dar ao inimigo o que ele merece, é para dar ao inimigo aquilo que tem a ver com a sua natureza. Ou você vai morder o cachorro porque ele te mordeu. Um dia eu perguntei isso, e teve pessoa que falou assim: ele fez isso, professor. Quebrou a minha retórica, mas na maioria dos lugares as pessoas não fazem isso, né? Então, evangelizar tem a ver com falar sobre esse Jesus, que não apenas ele é o Salvador da nossa alma, mas ele também é o Senhor da nossa vida. Esse Jesus, né, que, sem problema, esse Jesus, ele é aquele que mostra pra gente o caminho, enquanto ele é o caminho, né? Esse é o Jesus que conta pra gente a verdade, enquanto ele também é verdade. Esse é o Jesus que nos dá a vida, enquanto ele também é a vida. Então, Jesus não é uma ideia, Jesus é uma pessoa. A nossa verdade não é uma abstração, a nossa verdade é alguém. Então, o que acontece? Não adianta eu saber um monte de coisa sobre Jesus e não conhecer o seu braço, não ter a preocupação de ofender sua santidade, e entristecer seu coração. Então, assim, e quando você faz isso, você se torna uma pessoa melhor. Por quê? Porque você não trata as pessoas pelo que elas merecem. Você trata as pessoas pela natureza que você recebeu de Deus. Até porque tratar as pessoas pelo que elas merecem não precisa ser cristão, né, gente? Qualquer pessoa faz isso, né? Aquele cara de moto doido que entra na frente da gente assim, se você chega, para, buzina, faz assim para ele, ele vai ser legal contigo. Entende? Eu falei o doido, filho. Aí nesse caso, né, em relação à situação, Jesus, né, ele se fez carne. Há certas, na história da teologia cristã, alguns posicionamentos sobre Jesus que foram caracterizados como heresia pela igreja, né, que dizem, não tem como. Não, era uma imagem, não foi em carne. Ou Jesus era tipo um fantasma aparentando estar entre nós, ou ele era um ser humano como todos os outros, né? Mas ele era bem sábio, e aí a gente parecia que ele era alguma coisa sobrenatural. E o texto deixa claro, não, ele encarnou mesmo. Maria teve que trocar fralda, não era fralda naquele tempo, mas era alguma coisa parecida. Desculpa dizer, mas Jesus fez cocô igual a todos os outros nenéns. Entende? Jesus, por exemplo, ele ia numa festa. Alguns crentes devem achar, mas não devia, lá foi, né? E aí nesse caso, Jesus, ele chegava, a sua liderança é fenomenal, aquela liderança servidora do tipo, vou lavar os pés de vocês. E aí nisso Pedro fala assim, não, o senhor não vai lavar o meu pé. Jesus não fala assim, vou porque sou seu líder. Não. Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Ou seja, deixou claro o seguinte, olha, eu sou seu servo para lavar os seus pés. Mas não se esqueça que eu sou o seu líder. Não quer caminhar comigo, é problema seu. Então pode lavar tudo. Eu que decido o que eu lavo. Então, não sei se deu para perceber que assim, ele dá uma demonstração clara do que é liderança. No nosso contexto, a gente, talvez por insegurança, a gente quer mostrar quem é que manda. Eu não sei se foi Margaret Thatcher que disse isso. Estar no poder é como ser uma dama. Se você precisa dizer que é porque você não é, né? Então, Jesus não tinha que mostrar nada. O psiquiatra suíço Paul Tournier, no seu livro Fracos e Fortes, ele deixa claro, né, que assim, todos são fracos. O problema é que existem aqueles que são tão fracos que querem se mostrar fortes. Esses são as presas mais fáceis, né? Aí, quando vai ver, é o cara que quebra numa enfermidade, perde a família, perde um monte de coisa. Por quê? Porque ele tem que, usando a frase de Renato Russo, provar para todo mundo que não precisa provar nada para ninguém, né? Então, aí complica. Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A igreja não quer se envolver com a comunidade onde ela está. Jesus se envolveu com o mundo, né? A igreja, por exemplo, não quer sair das quatro paredes. Jesus saiu do céu. É claro que eu não estou dizendo aqui que a gente tem que cantar o funk da novinha, né? E que, por exemplo, tem que tocar a música do Dicró na nossa igreja. Eu não estou dizendo que assim, a igreja se misturar com a sociedade é fazer isso, né? Mas é aquela ideia do seguinte, olha,
estamos aqui. Quanta gente que está morrendo está numa capela do hospital e a única coisa que poderia acontecer é botar a mão no ombro da pessoa e falar assim, olha, eu estou aqui em nome da igreja tal. Vim aqui só para ficar do seu lado. Ah, pastor, desculpa, mas é porque assim, isso aqui é assim, minha família não é crente, então não, eu não vim aqui para falar. Porque tem gente que fica sentido, né? Porque não recebeu oportunidade para falar no enterro. Meu Deus. Sem comentários. E aí o que acontece? Eu estou aqui para estar do seu lado. Dá um abraço. Está dando para entender? Fazer igual os amigos de Jó, enquanto estavam calados. Depois que abri na boca, eu já não sei se era amigo ou não. Mas nesse caso, mas pelo menos estava lá, né? É igual a mulher de Jó, falou um monte de coisa, mas estava com ele, né? Vamos falar tão mal dessa gente. E aí nisso, a grande demonstração do amor de Deus reside no mistério da encarnação. Não há evangelização sem essa notícia maravilhosa, né? Deus se fez carne e veio morar conosco. Deus, embora santo, se fez um de nós. O nascimento de Jesus foi um marco divisor na história, né? Então, Deus passa a viver conosco. E aí a gente tem a situação de João Batista, né, que desempenha um papel bastante interessante, que naquele instante, né, ele era uma pessoa bastante firme, bastante contundente, e é algo fantástico, né, porque era uma igreja grande no deserto, e Jesus como membro. O cara era top, né? Mas na linguagem, na mentalidade pós-moderna dos crentes de hoje, ele devia dar com algum pecado, né? Porque ele morreu com a cabeça decepada. E na cabeça de hoje, né, pastor bem sucedido é o que faz 30 anos, 40 anos de ministério. Sabe lá Deus as custas do que se ele pode se olhar no espelho para isso. Mas na mentalidade de hoje, isso é ministério bem sucedido. Ministério bem sucedido é aquela igreja que tinha 50 membros e agora tem 2.500. E não necessariamente o que se foi deixado para lá para essa igreja crescer. Por exemplo, a igreja na sua expansão, né, continental, no contexto romanista, o que ela fez? Ela abrangeu vários países, mas em compensação, mentalidades nórdicas, né, assim, espiritualidade, religiosidade, de tudo quanto era tipo, foi incorporada. Deusas se tornaram santas, né? Deuses se tornaram santos e alguns deuses, daqueles mais complicados, foram se tornando demônios, né? E aí o culto a Mitra, a gente já faz um para São Jorge, a Capadócia é a mesma, os adoradores são os mesmos, a gente muda alguma coisa. Então o que acontece? Pô, legal, cresceu, mas deu um pouco de dor de cabeça depois. Quantos cristãos não foram mortos, né? Por causa de querer voltar, resgatar a igreja dos primeiros dias. Então é importante pensar um negócio desse, né? Então, João Batista hoje não seria visto como um cara bem sucedido. A igreja dele crescia, mas ele não estava preocupado com isso. Tanto que aí quando veio, né, um visitante ilustre, ele falou, para de beliscar a mulher do teu irmão, deixa assim irmão. Será que nós falaríamos isso para uma autoridade que chegasse nos nossos cultos? Ou daríamos o púlpito para elas pregarem mesmo que elas não fossem crentes? Enquanto a gente não dá oportunidade para o irmãozinho ali que está o tempo esperando a oportunidade para pregar. Então eu não sei se dá para perceber, né? Muita gente já deve ficar mordida comigo. Pastor fulano de tal está aqui. A única coisa que eu vou fazer é chamá-lo para vir aqui à frente, que já é uma propaganda para ele, para receber oração. Oração. Porque aqui é lugar de pregar a palavra de Deus. Então eu não sei se dá para perceber. E aí, diante de uma situação dessa, claro, esse meu ponto de vista me traz um pouco de inimigos, né? No meio dos crentes, Paulo tinha falsos irmãos, eu sou melhor do que Paulo. Então, nesse caso, né, é o que eu falo para os meus alunos: ó, você quer ser pastor? Não sabe brincar, não desce para o play. Não vai ser fácil. Aí, outro dia, até teve uma reunião na coordenação do seminário, para a gente ter um pouco de cuidado na fala, para não desanimar os seminaristas. Falei, mas ó, essa é a realidade, né? Não adianta o cara pensar numa igreja ideal, porque ela é só no céu e lá não precisa de pastor. Tá bom? Então, se você quer trabalhar como pastor, tem que lidar com gente com problema. Gente sem problema é lá em cima. E lá em cima todo mundo tem emprego. Lá em cima está todo mundo perfeito. Então, nesse caso, voltando para cá, né? João Batista era esse cara. Entregue, ousado. Aquela ideia de que é o seguinte: Deus me chamou. Não gostou, come menos. Deu para entender? E aí, nesse caso,
É interessante que aquele homem, né, que andava pregando no deserto, vestido com pele de camelo, ele era aquele camarada que proferia a grande mensagem que deve estar nos lábios de todos comprometidos com a evangelização em nosso tempo. A frase é curta, porém poderosa, capaz de transformar o mais vil pecador e o mundo inteiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único jeito de você vencer a sua própria maldade, de você conseguir viver nesse mundo caído, com alegria no sofrimento, tendo paz interior, de ter, por exemplo, paciência nos dias complicados da vida, né? De você ter uma bondade legítima, né? Não aquela bondade política, que é muito fácil ser legal com alguém que pode te dar uma recompensa, né? Agora, se você realmente quer se tornar um ser humano melhor, só tem uma saída para você: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, inclusive o seu. Até porque se nós estivermos debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado, embora ainda esteja em nossos membros, como diz Paulo, ele não terá domínio sobre nós. Por isso que nós podemos tomar a decisão de nos considerarmos, dia após dia, irmã Arinéia, dia após dia, nos considerarmos mortos para o pecado. Obviamente que aparece aquela cena diante dos meus olhos, e aí a boca começa a salivar, o coração acelera, mas aí eu lembro, eu estou morto para isso. Vem aquela proposta do trabalho, eu poderia ganhar mais dinheiro, mas aí eu lembro, eu estou morto para isso. Vem aquela situação que é só mentir e eu consigo a promoção, mas eu estou morto para isso. Vem aquela situação de que assim, eu posso ficar bem com meu filho, né? Porque como qualquer criança, ele quer ser agradado, e se não é agradado, ele vai e se estressa. Tá legal, mas eu tenho um compromisso com o seu futuro. Então eu estou morto a fazer com que o meu pecado de querer ser queridinho do meu filho me faça prejudicar a sua personalidade, né? Então eu não sei se dá para a gente perceber que é muito importante a gente ter isso em mente. E aí, deixa eu ver, continuando aqui, deixa eu ver, o ministério de Cristo, a vida, né, a vinda de Cristo ao mundo teve um claro propósito: entregar a sua vida pela humanidade. Então, o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido. Ele veio tão somente para isso. E aí você lembra, né, daquela parte em que Jesus viu aquelas pessoas e teve compaixão delas, porque estavam como ovelhas sem pastor. E ele fala o quê? Rogai ao Senhor da seara. Por quê? Porque olha, os campos estão brancos. Aí é interessante que as pessoas falam assim: ah, mas ninguém quer Jesus mais não. Quer. Talvez eles não acreditem que os crentes tenham Jesus. Talvez eles não acreditem que na nossa igreja tem muita gente que tem a tal da vida plena e abundante. Talvez ele não acredite, né, que o evangelho que eu estou pregando me transformou. Olha quanta coisa a gente vê nossos pastores fazendo por aí no campo brasileiro. Uma delas é entre eles mesmos, de treta na internet, né? Então, nesse caso, né, e pode até parecer feio o termo que eu estou usando, né, treta de pastor na internet, mas é isso que eles estão fazendo. E detalhe, com torcida ao relógio aí. E é isso, com torcida, né, para dizer, né, assim, vai lá, dá jab, direto, isso aí, dá a voadora, rabo de raia, olha lá, fulano de tal, arrasou com o meu trano de tal, pá, não sei quantas visualizações. A coisa está desse jeito, entende? E enquanto isso, gente indo para o inferno. Então é um tipo de situação que você dá para perceber. Talvez, do jeito que eu estou falando, os que me conhecem não, mas vocês estão me conhecendo hoje, poxa, mas esse pastor é pessimista, né? Não, estou vendo as coisas como elas são. E é por isso que nós estamos nos preparando, para a gente transformar o que está acontecendo. A gente precisa lutar para que a igreja seja aquilo que Jesus planejou, e não o que alguns religiosos estão fazendo com ela. Seja por que bem for. Alguns estão querendo mudar a igreja para o seu crescimento numérico. Alguns estão querendo mudar a igreja para enriquecimento pessoal. Alguns estão querendo mudar a igreja porque elas são famílias tradicionais da igreja. Alguns querem mudar a igreja porque eles pagam e eles querem ter um atendimento de sócio majoritário como cliente VIP. Eu não sei a motivação de cada um, mas a igreja existe como coluna e firmeza da verdade, como corpo de Cristo, como comunidade do reino. Ela está nessa terra para ser sal e luz e ir onde Jesus iria. Então, isso é importante para nós. E aí, correndo aqui, né, a importância do amor pelos perdidos. Se Deus é amor, como é que a gente não tem amor pelas pessoas que Deus ama, né?
Então, é importante a gente pensar na questão, né, de que, assim, raciocina comigo, né, a gente, por exemplo, quantas vezes não para pensar sobre a importância, né, só uns 15 minutinhos, tá, gente? Tá? Aí, nesse caso, a gente às vezes não para pensar sobre a importância de dar continuidade ao que ele começou. Lembra quando eu falei aqui agora há pouco? Eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu ponto de vista. E na hora que um irmão me procura no gabinete pastoral, eu quero dizer o que eu penso. Mas eu não estou aqui para falar a minha voz, eu sou o porta-voz. Então eu tenho que falar aquilo que ele falou. Claro que a gente vai fazer a devida adequação, salvo as devidas proporções. Por exemplo, Paulo fala para Tito ensinar os escravos que não sejam respondões. Hoje, a gente sabe que a escravatura é um negócio que não cabe. Mas não tinha como Paulo e seus leitores originais conceberem uma sociedade diferente, porque eles eram homens do seu tempo. Então a gente tem que discernir o que é a cultura da época e o que são os valores cristãos. Porque Paulo, quando orienta Filemão a tratar Onésimo, o tratamento que ele fala para Onésimo receber é um tratamento que muitos patrões não dão para os empregados hoje com CLT. Então, a questão não é o sistema, a questão é a virtude da pessoa como ser humano, né? Essa é a questão. E aí nisso, Jesus estava fazendo aquele trabalho de reconciliar consigo com o mundo. E para isso nos chamou para sermos embaixadores. E a cruz, né? A gente tem, por exemplo, a cruz como a mensagem principal, né? Nós temos, como diz o hino, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. E embora a gente hoje cante isso, às vezes eu acho que assim, a mensagem da cruz está sendo como a mulher casada, né? E a outra mensagem está sendo a outra, né? Porque assim, a gente diz que ama a mensagem da cruz, né? Mas parece que assim, eu posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo, né? A coisa está mais ou menos assim. Porque o que está sendo pregado está meio diferente, né? Do que a mensagem da cruz. E a gente precisa lembrar, né? De que não haverá mensagem de salvação sem a cruz de Cristo. A gente tem que contar a velha história. Ninguém é perfeito, somos pecadores e herdamos a morte. Cristo morreu por nós para nos dar, não é a gente que faz alguma coisa, é Ele que dá, nos dar a vida eterna, que é presente, dom gratuito. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ou seja, tem a ver com a decisão do indivíduo. É aquele caso, olha, a vida eterna é um presente. Você recebe, você não tem mérito nenhum. Mas é você quem estende a mão. Se você não quiser, não, muito obrigado. Você não recebe. É contigo mesmo. E aí nisso, a eternidade é coisa muito séria. Logo deve ser tratada como tal pelos proclamadores da palavra do Senhor. É importante lembrar, aquela audiência diante de você está às portas do inferno. Você não sabe quem é salvo na sua igreja. Então você tem que pregar sempre com aquele desespero. Essa gente que está aqui não pode ir para o inferno. Claro, John Wesley teve problema por causa desse pensamento, né? Porque ele quis pregar mensagem de conversão na igreja anglicana. Na igreja anglicana todo mundo é crente. Os filhos, netos, bisnetos da Rainha Elizabeth, quer dizer, o filho, né? Netos, bisnetos da Rainha Elizabeth, é tudo cristão já. John Wesley hoje ia pregar salvação para esse pessoal. Então, eles ficaram proibidos de pregar em alguns lugares. E aí, lembra daquela questão, né, da caixa de isopor com a chupeta, né? Ou no meu caso, eu dando nó em pingo d'água para levar. Lá em casa é leite e a internet, mas se ficar sem internet ele reclama mais, né? Exatamente. Eu atrasei a internet, né? A Oi cortou o sinal. Como é que eu descobri? Não foi por minha causa, foi ele. Ele começou a reclamar lá, né? E aí, isso eu sei, o que houve, né? Tá ligado. Aí eu soube o que era, ou seja, ele protesta mais com falta de internet do que com falta de luz. E aí, nesse caso, a eternidade é uma coisa muito séria. E a gente tem que fazer de tudo. E o Wesley fez de tudo. Tá legal. O anglicanismo não aceita, não? Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Vamos criar um método. E vamos continuar pregando. E não sei se a frase é dele, né? Mas eu vi alguém citando, né, na internet, que ele disse isso: a minha paróquia é o mundo. É isso mesmo? Bem, temos um metodista falando, então, aí se ele está errado,
aí a culpa é dele, tá, gente? Ah, não, é que não. Eu sou batista, eu posso errar quanto à origem dele, agora ele errar, aí é outra coisa. Então. Ah, é? Mas quem está ouvindo te conhece, hein? Aí nesse caso, em relação à mensagem da cruz, né, a importância, né, da salvação, da ressurreição de Cristo como primícia daqueles que dormem, né? Então a morte não venceu a vida, que é Cristo o Senhor. Foi essa vitória que levou Paulo a escrever sobre o grande milagre da ressurreição. Como está escrito, tragada foi a morte pela vitória. É interessante, né? Jesus matou a morte. Vai chegar o dia que a morte também vai morrer. E a gente vai poder debochar dela. É a morte. Você me fez chorar. Você levou minha mãe, levou minha irmã, levou meu tio, levou minha avó, levou gente que eu amava, gente da minha igreja. Você levou muitos jovens, como aqueles jovens que foram chacinados lá em Costa Barro, confundidos com marginais, embora a cor do carro foi diferente, né? Eu era pastor de parentes deles, eu estava lá nesse dia, e eu vi um que chegava a estar com fizeram uma plástica na cara do cara, porque estava deformado por causa dos tiros, né? E aí o que acontece? Você olha para uma situação dessa, morte, você me fez chorar por causa disso. Mas vai chegar o dia que eu que vou debochar de você, morte. Cadê, morte, a sua vitória? Cadê, morte, o seu aguilhão? Né? E, gente, é interessante. Numa hora dessa, né, não tem como, né, as pessoas não ficarem empolgadas de saber o seguinte: esse flagelo um dia vai ser flagelado. E aí, só que pregar sobre ressurreição hoje, o pessoal está querendo ar-condicionado, o pessoal está querendo carro zero, né? O pessoal está querendo cirurgia plástica. Que isso? É verdade. Eu não estou dizendo que é errado nada disso. Eu só estou dizendo que não é a nossa prioridade. Esse é o caso. Você pode ter isso tudo e ir para o inferno. O que adianta? Você prospera, é empresário, tem 2 carros, 2 casas, 2 geladeiras, durante o espaço de 40 anos de vida adulta, e vai para o inferno, passar uma eternidade longe de Deus. O que adiantou? Adianta ganhar o mundo inteiro, suas mulheres pedir a tua Louco, alma. esta noite pedirão a tua alma. O que tu tens? Para quem será? Né? E se morrer novo, a mulher da casa de novo. E vai ter um marmanjo que ainda vai desfrutar de tudo aquilo, e você lá pulando na fogueira com Satã. E aí nesse caso, nessa situação, né? Gente, desculpa, eu brinquei com uma coisa séria, né? Mas assim, a importância, né, de o batismo, né, de pregarmos a conversão das pessoas, né, de estarmos pregando o evangelho a todos os povos. E que a gente, né, possa estar pensando com carinho nisso, né? Então, a respeito desse assunto, de um modo bastante resumido, a gente vai falar sobre a importância do poder para testemunhar. É muito comum, né, que as pessoas elas não consigam ter aquela ideia de que o poder não é para um projeto político pessoal. O poder é para o serviço. E qual é o problema de boa parte dos crentes? Muitas vezes eles recorrem ao poder só pelo poder e não para testemunhar. E diante de uma situação dessa, onde eu quero chegar com essa proposta? Você, como templo do Espírito Santo, como morada de Deus, você recebeu, da paz, você recebeu o poder do Espírito Santo para testemunhar. Atos capítulo 1, versículo 8, está dizendo o que para nós? Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser o quê? Testemunha. E aí, o que acontece? Infelizmente, as pessoas não conseguem ter a ideia de que a gente está aqui para continuar o que ele começou. A gente está aqui só para isso, né? E detalhe, o revestimento de poder é para o testemunho, né? Então, nós fomos capacitados para proclamar a boa notícia de Deus. Ah, Deus está em mim, eu tenho Jesus, eu sou batizado no Espírito Santo. Aí você pergunta, e o quê? Não, entendi, tem um motivo. Você abastece um carro para quê? Para ficar na garagem? Abastece o carro para você rodar a chave, ligar, ficar pisando lá. Se você fizer isso, eu vou falar o quê? Tu é doido. Agora, com todo respeito para a devida vênia, quem disser que o cara que faz isso é doido,
tem que dizer também que o crente que está querendo poder para ficar só no culto, de glória a glória, só vitória, é doido. Por quê? Porque não há motivo. Vai receber poder para quê, meu Deus do céu? Para que esse projetor está querendo aquela energia ali se não for para projetar a imagem? Ué? Para que o carro abastece se não for para conduzir a gente de um lugar ao outro? O lugar do carro não é o posto, o lugar do carro é a estrada. O lugar da gente não é o templo, o lugar da gente é o mundo. A gente está no templo para abastecer. E aí, eu não sei se dá para perceber, né, que assim, o Espírito quando desce, de acordo com o comentário aqui do Emerson, né, a palavra traduzida como línguas é uma palavra grega usual para línguas conhecidas. Falar em línguas ou em outras línguas fez com que a igreja ampliasse o seu alcance evangelístico. Continuando aqui, os visitantes esperavam que os apóstolos falassem a língua aramaica ou grega, mas em vez disso eles o ouviam falando em seus próprios idiomas estrangeiros. Os visitantes estavam assustados, porque sabiam que isso não era possível, a menos que os apóstolos fossem oriundos dos mesmos lugares que eles. E aí você vê que assim, o Espírito Santo vem capacitar os crentes na realização da grande obra evangelística que teria início naqueles dias e chegaria até nós em pleno século XXI. Aquele pessoal olha e fala assim, mas como é que eles podem estar fazendo isso? Aí, volta para o nosso contexto aqui. Deveria acontecer o quê? A pessoa olhar para a gente e falar assim, cara, como é que pode? E aí você fala aí, senta aí que eu vou te contar uma história da Bíblia. E aí você começa. Era para as pessoas nos pedirem a razão da nossa fé. Não era para a gente ser um chato de plantão, né? Eu, por exemplo, no meu celular, dependendo das ligações que eu recebo, eu salvo assim, não sei o que, não atender. Estou falando sério, é quando toca e é não atender. Entende? Por exemplo, tem a Oi do financeiro que eu atendo, tem a Oi do não sei o que lá, mas tem a Oi que quer me vender coisa, e essa tá lá, Oi não atender. O dia que quiser comprar, eu vou lá e compro. Entende? Tem a TIM não atender, tem o Nextel não atender, tem tudo não atender. Aí quando toca, chega correndo e é o não atender. E tem crente que infelizmente ele é o pé na porta. Ele quer porque quer converter os outros. Quando era para os outros irem ele falar assim, cara, tua mulher é pior do que a minha e você está casado há tantos anos e vocês se amam, então como é que você consegue? Aí eu começo a contar para ele a minha transformação pessoal. Madonna, como é que pode o seu filho, mas que garoto perturbado? E, gente, e assim, você consegue lidar numa boa com ele. Olha só, de acordo com a Bíblia, eu aprendi, Cara, você ganha menos do que eu, você ganha metade do que eu ganho. Eu estou todo enrolado aqui. Você tem sua casa própria, seu carro, todo mundo arrumadinho na sua casa. Como é que você faz? Você fez algum curso, algum coach financeiro, te ensinou alguma coisa? E aí, peraí, vou começar a conversar com você sobre contentamento. Era para ser assim. Aí eu não sei se você entende a minha inquietação, porque para mim é pessoal. Não era para os crentes serem como são, não era para ser assim. Era para ser diferente. Era para ser do tipo, aquela dona, né, que está naquele casamento e está com aquele cabelo, e eu falo assim, menina, o que é isso? E eles disseram, não, porque olha, eu comprei esse creme aqui, não sei o que lá, misturei banana com abacate, e sei lá, alguma coisa do tipo, e aí nisso, a pessoa, ela que procura você, e ela quer saber como é que você conseguiu. Menina, como é que você conseguiu? Menina, você perdeu quantos quilos mesmo? 15? Como é que você conseguiu isso? Parou de comer? Não, olha só, era para ser assim. Cara, como é que você passou nesse concurso? Poxa, eu não consegui, eu já tentei 3 vezes, você numa vez só. Olha, era para ser assim. A nossa vida transformada deveria ser a propaganda do Evangelho. E não o outdoor, não a propaganda na rádio evangélica, na igreja evangélica, para evangélicos. Não era para ser assim. Era para ser o contrário. Era para as pessoas falarem de nós como gente que tem a vida transformada. Mesmo que nos caluniassem, mas que o nosso testemunho embargasse qualquer tipo de calúnia. Né? A terra e luz do mundo. Entende? E o revestimento de poder, como diz a página 45, é para quê? Para testemunhar. E se a gente, por exemplo, observar, né, a questão do... Deixa eu ver aqui, né? Já falamos de Atos 1:8, que é a questão do testemunho. Deixa eu ver.
peraí. A gente tem a primeira pregação, isso. A primeira pregação que a gente tem é uma pregação poderosa, que as pessoas elas ficam meio que assim, uau. Primeiro que querem zombar, né? Eles devem ter tomado um goró, por isso que eles estão falando desse jeito. Aí Pedro vai, pega o fundamento lá de Joel e fala assim, olha, está se cumprindo o que está sendo escrito. E aí ele consegue persuadir o pessoal, e o pessoal, opa, a gente quer isso também, né? E nesse caso, né, a mensagem de Pedro, ela foi oportuna, né, porque grande multidão estava presente, e citar o Antigo Testamento para fundamentar toda a trajetória do Senhor Jesus foi de fato uma excelente estratégia evangelística. Então a gente percebe que isso mexeu com as pessoas, como assim, ele não está inventando história, né? Tivemos também a primeira evangelização e a primeira conversão. E essa primeira grande conversão é interessante, né? Por quê? Porque de acordo com o que está na página 50, a gente verifica que após o discurso inflamado de Pedro, que estava cheio do Espírito, as pessoas que tinham acabado de ouvir o sermão perguntaram-lhe e também aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Vocês devem saber que o apelo é uma criação de Charles Finney, bem mais recente na história da teologia cristã. E assim, antes, aqui não tem um apelo. É o pessoal que fala assim, o que a gente faz? Era para ser assim, pelo amor de Deus, eu não sou contra o apelo, eu faço apelo, né? Mas o que eu estou dizendo aqui é que assim, era para ser desse jeito. E diante desse quadro, é importante a gente observar aqui qual é a resposta dele. Arrependei-vos e que cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Arrepender, metanoia, mudança de mentalidade. Então, qual é a parte complicada para a gente? Muitas vezes a gente está na igreja, mas não mudou de mentalidade. Sem mudança de mentalidade, não tem como a gente seguir. Não tem como, né? E assim, é importante que a gente possa estar pensando com muito carinho a respeito dessa nossa caminhada de fé cristã. Você não está na terra para trazer membros para a sua igreja. Você está na terra para ajudar pessoas a serem parecidas com Jesus. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho para a gente. Nosso trabalho não é transformar pessoas em membros. Nossas pessoas é transformar pessoas perdidas em discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Alguém que vai imitar a pegada do mestre. E aí, a gente tem, por exemplo, uma referência, como a igreja primitiva. A gente tem a pregação, página 54, irmão, ai meu Deus do céu, Isaac e Marcelo, né? Marcelo, né? Então, beleza. Aí, nisso, a página 54. A gente, por exemplo, tem a igreja primitiva como referência para a gente, né? Aquela questão de assim, eles não eram perfeitos, eles tinham problemas, todo mundo sabe a história de Ananias, Safira, aquela situação, eles tinham problemas, mas assim, o problema era a exceção, o problema não era a regra. A gente tem que ver isso na nossa igreja. Uma coisa é exceção, outra coisa é regra. E aí, algumas lições podem ser extraídas das práticas cotidianas daquelas pessoas. Na página 56, a gente tem um modo resumido aqui, né, que perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o ensino é dos apóstolos. Comunhão, perseverança, não é fácil. Você tem que batalhar. Partir do pão, nem aquele que tem muito sobra, nem aquele que não tem nada falta, né? E oração. Oração é sinônimo de dependência. Pastor Luiz Saião, ele tem uma frase que diz que quando a gente para de orar, a gente também parou de acreditar, né? E assim, havia temor em cada alma. A igreja é coisa séria, né? Sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Onde Deus está, alguma coisa de sobrenatural vai acontecer, né? Estavam juntos e tinham tudo em comum, né? Então a gente está junto, somos família, suprir as necessidades uns dos outros e diariamente estavam perseverando no templo.